Boa noite, amados. Graça e paz. Vamos começar mais um culto de oração, de louvor ao nosso Senhor, ao nosso Salvador e Redentor. E eu gostaria de saber, por mais que você não me responda aqui e eu consiga te escutar, mas eu quero saber se você está preparado para uma semana extraordinária no Senhor. Porque eu sei que os planos, os propósitos do Senhor são bem maiores do que aquilo que nós pensamos, imaginamos e desejamos. Por isso que nós cremos num Deus de amor e louvamos a um Deus todo-poderoso. Por isso eu te convido a louvar, adorar e exaltar e engrandecer o nome desse Deus junto conosco. Amém? Na presença dEle, onde há plenitude de alegria, onde há graça, paz, amor. Obrigada, Pai, porque confiamos em Ti, Senhor. Confiamos na Tua graça, no Teu poder. Confiamos que só Tu és o nosso Deus. Todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Sei que estás comigo a todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Sei que estás comigo
distante estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Sei que estás comigo a todo instante. Não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Aleluia. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Senhor, pela tua presença em nós, pela tua presença na nossa vida. Sabemos que o Senhor é um Deus que está conosco todos os momentos da nossa vida. Até, Senhor, quando estamos dormindo, o Senhor está lá. O Senhor está velando o nosso sono, está providenciando, Senhor, que nós estejamos debaixo da tua preservação. Nós te agradecemos por tão grande bênção. Te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar, para nos livrar de todo o mal. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez. Culto online ainda, mas logo, logo nós cremos que vamos estar juntos. Eu queria trazer uma palavra para você, para estar te fortalecendo nesses dias, enquanto nós estamos esperando que essas coisas se resolvam. A palavra de Deus é um alimento indispensável para que nós possamos estar tendo uma vida ativa, não uma vida esperando coisas ruins acontecerem, nada disso. Nós vamos esperar o que a Bíblia diz que vai acontecer na nossa vida. Irmãos, nós precisamos expressar aquilo que nós somos. Nós precisamos colocar para fora virtudes que já estão em nós. A Bíblia aponta para uma nova natureza que chegou na nossa vida através de Cristo. Então, quando Cristo veio, quando o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, muitas virtudes vieram através dessa nova natureza que nós ganhamos no Espírito. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque nós precisamos expressar isso. Não é que alguns têm essas coisas e outros não. Todos nós temos essas virtudes, mas elas precisam ser expressas através da nossa vontade. Nós precisamos querer colocar essas coisas em ação na nossa vida. Então, precisamos conhecê-las para saber aquilo que já está em nós, para colocar para fora. Porque nesses tempos o mundo precisa daquilo que está em nós. O mundo precisa dos filhos de Deus, expressando a natureza de Deus aqui nessa terra. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra em Colossenses 3. Abra a sua Bíblia em Colossenses 3. Nós vamos ler do 12, Colossenses capítulo 3, no versículo 12 em diante. Nós vamos ler até o versículo 17. Aqui vamos falar de muitas virtudes que nós precisamos expressar. Aqui diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração.
a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Aqui nós vemos uma série de coisas que nós precisamos estar expressando na nossa vida. Vamos por parte aqui, porque o texto acabou se tornando muito explicativo a respeito dessas coisas. Nós não podemos ler a palavra de Deus assim de uma maneira abrupta, que seja rápida e sem analisar cada ponto. Então vamos aos poucos aqui analisando um pouquinho de cada coisa que foi falada nesses textos, e vamos estar gravando isso em nós mesmos para estar colocando isso em prática na nossa vida. As nossas próprias virtudes como crentes, as nossas próprias virtudes como cristãos sendo colocadas em prática na nossa vida. Uma das coisas que diz ali é que nós precisamos ser misericordiosos, irmãos. Precisamos expressar isso. A misericórdia é algo que faz parte de nós agora. Expressar misericórdia, meu irmão, primeiro você tem que saber o que é misericórdia. Misericórdia é sentir o que o outro está sentindo, porque se eu não ficar condoído com o mal que o meu irmão está sentindo, ou aquela dor, ou aquelas coisas que ele está passando, eu nunca vou poder expressar a misericórdia. E a expressão da misericórdia faz o quê? Ela, pelo menos, está junto. Pelo menos, é o mínimo. Quando eu estou expressando misericórdia, então eu estou sentindo o que o meu irmão está sentindo. Se aquilo pode ser resolvido através da minha pessoa, eu vou ajudar aquele meu irmão a resolver aquela situação. Quando não, eu vou estar junto, porque misericórdia significa sentir aquilo que ele está sentindo. Então, se você é crente, se você é cristão, então está na hora de começar a perceber as coisas que estão acontecendo ao seu redor e participar daquilo, ou participar da solução das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, uma das coisas muito importantes na vida do cristão, que precisam estar em ação na nossa vida, é misericórdia. Porque eu não sei se você lembra, o próprio Senhor Jesus, Ele teve misericórdia de nós. De que maneira? Ele assumiu a forma de homem aqui na terra. Ele veio sentir o que nós sentíamos. Ele veio conhecer aquilo que nós éramos. E no final das contas, Ele tinha a saída para aquilo que nós não tínhamos. E paga o preço por tudo aquilo que nós deveríamos, cada um de nós deveria pagar naquela cruz, foi Ele que pagou no nosso lugar. Então, a misericórdia nos move a fazer coisas, irmãos. Não simplesmente ficar observando tudo ao nosso redor e não expressar nada e passar por tudo aquilo indiferente. Eu lembro do caso daquela pessoa que os ladrões, está na Bíblia, os ladrões bateram, machucaram ele ficou jogado no caminho, roubaram ele. Aí passa um judeu e vê ele, passa de longe. Vem um outro também e passa de longe. Mas vem uma pessoa que ninguém dava nada por ela, que ninguém diria que ela ajudaria, mas ela teve misericórdia daquele homem. Pega ele, leva-o para uma hospedagem, manda cuidar das feridas dele, paga a conta dele lá. E se ele deixa um dinheiro para pagar a conta de tudo que fosse gasto, e se faltasse alguma coisa, na volta ele pagaria o que estava devendo. Sabe, irmãos, essa função é dos cristãos. A função de ser misericordioso aqui nessa terra cabe a nós, cada um de nós. Porque nós temos o exemplo do Senhor Jesus na nossa vida. Às vezes nós estamos esperando que as autoridades tenham misericórdia, que
outras pessoas tenham, mas essa função é da igreja do Senhor Jesus, é de cada cristão, porque isso já está dentro de nós. Isso é uma virtude que já está implantada dentro de nós. Isso pode fluir de uma maneira muito natural nas nossas vidas. Outra coisa que diz ali naquele texto que nós lemos, uma outra virtude que também está em nós, é que nós somos bondosos. A Bíblia mostra que a bondade é algo que tem que ser expressa pelo crente. Até mesmo é um dos frutos do Espírito. Está em nós, a bondade. Bondade, irmãos, é aquela inclinação que uma pessoa tem para fazer o bem. Então, uma pessoa bondosa, ela é inclinada para fazer o bem. Quando alguns não querem fazer o bem em tal situação, sempre tem alguém que vai lá, porque é uma inclinação. Não é não ser bondoso e não fazer nada em relação a uma situação que precisa ser feito bem, para aquela pessoa não vai funcionar, porque ela é inclinada àquilo, ela vai fazer aquilo, independente do que as pessoas pensem, independente do que o mundo acha, ele vai lá naquela situação. Ela é uma inclinação, é uma tendência que tem dentro da pessoa. Então, o crente tem essa tendência de ser bondoso, o crente tem a inclinação para fazer o bem. Outra coisa que diz lá é que nós devemos ser humildes. Humildes em que sentido, irmãos? Não usarmos das nossas capacidades e das nossas... daquilo que nós entendemos de uma maneira natural, mas sermos humildes para obedecer a Deus e fazer conforme Ele está dizendo. Então, irmãos, o crente ele tem a humildade de aceitar aquilo que o Senhor está ensinando na sua palavra. Então isso é uma virtude também que chegou conosco. Eu não sei se você lembra, antes de você aceitar a Cristo, antes de você ter o Espírito Santo de Deus, você não queria nada com esse livro aqui, ó. Nada. Não sei quanto a você, eu não queria nada com esse livro. Até mesmo porque eu não entendia uma palavra do que estava ali. Mas depois que eu aceitei a Cristo, depois que eu comecei a andar com o Senhor, eu comecei a aceitar aquilo que o Senhor estava falando através da sua palavra. Eu comecei a andar em uma maneira diferente de vida. Porque antes eu não aceitava. Eu só aceitava aquilo que eu entendia, eu só aceitava aquilo. Andava naquele orgulho humano que muitos de nós andamos. Mas depois de Cristo, não há por que você andar mais nisso. Não há por que mais eu estar andando nisso. Porque nós temos agora um Senhor que quer nos mostrar caminhos novos. Nós temos um Senhor que quer nos mostrar como fazer todas as coisas. Então eu tenho que ser humilde e fazer sempre a vontade do meu Deus. Outra coisa que também é um fruto do Espírito que está nessa relação é que nós devemos ser mansos. Não podemos ser negligentes com aqueles que estão sendo colocados diante de nós. Eu vi várias interpretações sobre essa questão da mansidão, né? Deixa eu ver aqui. De humildade, de mansidão e longanimidade. Essa questão da mansidão que está em nós. Irmãos, se você entender que mansidão significa um coração ensinável, não é uma pessoa, manso não é como o mundo entende, né? Chega a ser até um pejorativo. Não, ser manso significa que eu estou pronto para ser ensinado em todo o tempo. Não vou ficar debatendo, não vou ficar querendo saber mais que o mestre, querendo saber mais que a palavra, querendo estar em vantagem sobre outras pessoas. A pessoa que ela é humilde, ela é mansa, ela aceita o ensinamento que vem do Senhor. Ela aceita que uma outra pessoa, um outro cristão, o ensine em relação de alguma coisa que ele não sabe. Eu me lembro de Apolo. Apolo já era um mestre, mas haviam coisas
sobre o reino de Deus, sobre Cristo, que ele não conhecia. E pessoas que eram bem menos que ele se propuseram a ensiná-lo. E ele aceitou aquilo. Por quê? Ele era uma pessoa mansa. Ele não ficava debatendo, ele queria conhecimento. Ele queria saber sobre a palavra de Deus. Ele queria saber sobre Deus. Ele queria saber sobre Jesus Cristo. Ele queria saber qual era a posição dele em relação a todas essas coisas. E você só vai conseguir isso expressando a mansidão que já está dentro de você. Essa palavra que vem depois, também um dos frutos do Espírito, longanimidade, né? A Bíblia diz ali que eu posso e eu tenho a virtude de ser longânimo. Essa palavra longanimidade, irmãos, tem várias interpretações e várias interpretações corretas. Ela abrange várias coisas. Paciência, né? Bem prolongada, também serve. Mas eu achei uma interpretação bem interessante sobre essa palavra ser longânimo. Nesses tempos, irmãos, nós aprendemos que nós ainda somos seres humanos e temos emoções, sentimentos, e muitas vezes nós ficamos até irados. E essa palavra longânimo significa uma pessoa que é vagarosa em irar-se. Ela demora muito para ficar irado. Aí você pode perguntar, mas nós os crentes ficamos irados? A palavra de Deus diz que sim. É um sentimento que há em nós, uma emoção que há em nós, que pode sim se manifestar nas nossas vidas. Agora, o crente, o cristão, ele é vagaroso nesse processo. Ele demora muito tempo. Eu não sei se você lembra como você era no mundão lá. Se falasse 2 palavras, você já entrava na ira, né? E a coisa já despencava. Mas o crente não, ele demora. Ele demora para chegar nesse ponto. E quando chega nesse ponto, ainda existem regras para crentes para se seguir. Deixa marcado aí na sua Bíblia esse texto que nós estamos lendo. E abra lá em Efésios 4, 26. Efésios 4, verso 26. Diz aqui, ó, a Bíblia está dizendo isso, ó, irai-vos, ó, a Bíblia está dizendo, fique irado, mas, o quê? Não pequeis. Olha o que está dizendo aqui, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmãos, existem regras aqui para o crente ficar irado. Ele fica irado, ele pode até ter esse sentimento. Uma pessoa não deixa de ser crente porque ficou irado, mas ele não pode pecar. Ele tem que resolver aquela situação quando? Naquele dia mesmo ainda. Agora tem crente que não, né? Tem crente que fica irado, peca e deixa passar vários e vários dias ou anos e fica com aquilo, carregando aquilo aonde? No seu coração. Então, aí vai ser prejudicado. Agora, você pode se perguntar assim, mas pastor, por que é que nós temos esse sentimento de ira? Sabe, irmãos, existem mecanismos no corpo humano que nós desconhecemos às vezes, mas algumas emoções expressas são como válvulas de escape para uma pessoa. Porque muitas pessoas que são longânimos, mas tudo isso aí, ela é vagarosa para se irar, mas um dia, se aquilo não passar, meu irmão, ela vai se irar, ela vai ter aquela válvula de escape, não pode pecar e tem que resolver logo. Amém? Então, muitos crentes pensam que nós, por nos tornarmos cristãos, deixamos de ter os sentimentos e as emoções das pessoas normais. Nós fomos feitos assim por Deus. Deus colocou todos esses mecanismos dentro de nós. E esses mecanismos funcionam. Agora, na vida do crente, eles precisam estar debaixo das regras do Senhor, que foi a maneira que Ele fez para funcionar. Então, uma das coisas que o crente tem que ter
Se você tem que ser vagaroso em alguma coisa, meu irmão, seja no momento de se irar, né? Seja devagar nisso, falar. Quantas pessoas nós vemos que a situação em volta assim, está todo mundo já explodindo e a pessoa está lá, tranquilão. Não é que ele não tem o sentimento, é que ele está demorando em processar aquilo. Então isso é uma coisa boa, demorar em processar esses sentimentos, essas emoções que nós temos. Todos os seres humanos têm. E o fato de você ter se convertido e recebido Jesus não foi tirado as suas emoções e os sentimentos de dentro de você, não. Você ainda ama, você ainda odeia, mas esse ódio tem que ficar debaixo de controle da Bíblia. Você ainda se alegra, você ainda se entristece. Então, muitas coisas ainda estão em nós e precisam ser controladas conforme a palavra de Deus, para nós sermos crentes autênticos e não falsos crentes. Amém? Então, aqui nós vimos algumas coisas. A segunda coisa que eu quero falar para vocês, que aquele texto diz, é que nós devemos dar suporte e receber suporte. Lá está assim, ó, suportai-vos uns aos outros. A impressão que as pessoas têm da compreensão disso, principalmente nós, é que, eu suporto o irmão, né? É porque ele é meu irmão, eu tenho que suportar ele, porque senão, se não fosse por causa dele ser crente, eu não suportava ele. Não é isso que está dizendo ali. Suporte, está falando de suporte, de apoio, como essa caixa aqui tem essa pecinha aqui que chama suporte. Só essa pecinha está suportando um peso muito grande dessa caixa. Então, ali está dizendo, suportai-vos uns aos outros, ou deem suporte uns para os outros. É isso que o Senhor está dizendo. E essas virtudes de nós podemos apoiar uns aos outros, está em nós. Veio com Deus, veio com o Espírito Santo, a maneira de nós estarmos dando suporte uns aos outros. Agora, eu sei que tem gente que ele gosta de dar suporte para os outros, mas na hora que ele precisa, ele não gosta. Então isso aí é um tipo de orgulho que precisa ser quebrado. Então nessa área você vai ter que ser humilde. Muitas pessoas estão sofrendo porque estão escondendo a sua verdadeira situação. Então você que está ouvindo isso aí precisa de suporte. E é nesse momento que você tem que se expor para receber o suporte da igreja, receber o suporte dos irmãos. Então, não lute essa luta sozinho. Não é assim que Deus fez para a igreja funcionar. Na igreja do Senhor, um suporta o outro, um dá suporte para o outro. Outra coisa que fala também aqui, é que nós devemos perdoar uns aos outros, sempre levando em consideração aquilo que aconteceu conosco em Cristo. Porque algumas pessoas dizem assim, eu não tenho como perdoar. Se você não tem como perdoar aquele que lhe fez o mal, Deus também, como é que Ele vai perdoar você? Porque a palavra de Deus é clara. Eu vou ler daqui a pouco um versículo ali que foi o próprio Senhor Jesus que disse. Se eu perdoo aqueles que estão em débito comigo, vamos chamar assim, como que, se eu não perdoo essas pessoas, como é que eu vou querer perdão na hora que eu precisar de perdão? Diga isso. Pense um pouquinho a respeito disso daí. Pense só um pouco a respeito disso. E o negócio é sério, irmãos, porque existem textos bíblicos, eu não vou ler esse texto agora, mas existem textos bíblicos em que pessoas que tomam essa atitude, querem o perdão de Deus, mas não conseguem perdoar outras pessoas, aí você pode dizer assim, mas é que a pessoa me fez muito mal. Ela te fez muito mal,
mas nós também fizemos muito mal para o Senhor, e fizemos muito mal para a criação, para todos os planos que Deus tinha com o homem. Nós fizemos muito mal também. Mas o Senhor fez o quê? Nos perdoou de tudo. Eu queria, se você tiver, vai deixando aquele texto marcado lá. Se você tiver com a sua Bíblia também acompanhando aí, Mateus 6, vamos ler aí versos 14 e 15 para entender um pouquinho mais sobre isso. Palavras do próprio Senhor Jesus. Mateus 6. Que é aquele texto clássico, né? Que está na palavra, a oração, né? Que Jesus ensina. Pai Nosso. Aí ele vai orando, orando, e lá no final ele diz assim, ó, verso 13. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Agora esse verso 15 aqui é algo para se pensar, irmão. Que aqui está dizendo o seguinte: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Acontece algo, não que Deus não queira perdoar, mas existe um bloqueio. As minhas ações vão gerar um bloqueio na ação de Deus na minha vida. Se eu não perdoo, eu não posso ser perdoado. Olha que interessante, foi bloqueado o acesso das coisas boas de Deus na minha vida, e uma das coisas muito boas de Deus é o perdão dele para nós. Então, irmãos, quando a palavra de Deus, principalmente você que é crente, está dizendo que você deve perdoar as ofensas do teu irmão, é porque você tem que perdoar as ofensas do teu irmão, para que você não bloqueie a ação de Deus na tua vida. E esse bloqueio é tão forte, essa questão do perdão, é tão forte, que não adianta orar, não vai haver resposta de oração, não adianta ofertar para que a sua vida financeira flua bem. Existe um texto que diz, você que vai entregar uma oferta ao Senhor, mas tem algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta de lado, vai lá, se acerta com o seu irmão primeiro, depois você vem e faça a oferta, assim que Deus está dizendo. Olha, sua oferta não vale nada para mim se você tem algo contra a vida do seu irmão. Então, eu costumo pensar muito sobre esses assuntos, porque assim, já é difícil eu me manter de uma maneira santa e irrepreensível diante do Senhor. Agora eu vou deixar a pessoa que me ofendeu. Eu já fiquei irado porque ela me ofendeu. Agora eu vou permanecer no erro sem perdoá-la e deixar que aquela pessoa que me ofendeu ainda continue afetando a minha vida a ponto de bloquear a minha relação com Deus? Não, não farei isso. Vou fazer o que a Bíblia está dizendo. Eu vou perdoar essa pessoa. Porque uma pessoa que lhe fez o mal, já chega o mal que ela lhe fez. Não deixe que aquilo se estenda mais ainda, até a pontos de você bloquear a ação de Deus na sua vida. Então, enquanto as pessoas fazem o mal contra nós é alguma coisa, mas quando nós fazemos mal contra nós mesmos, aí a coisa fica feia, fica ruim. Então não faça mal contra você mesmo. Perdoe. Perdoe as pessoas que te fizeram mal e continue a sua relação com Deus em santidade. Continue a sua relação com Deus usufruindo de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Amém? E aquele texto fala uma coisa também. Acima de todas as coisas deve estar o amor, que é o vínculo da perfeição. O que quer dizer aquilo? Acima de tudo, irmãos,
Tudo que você for expressar, expresse o amor. O amor, ele sempre vai abrir uma porta de perfeição para você. O que vocês diriam? As pessoas que estão expressando todas essas coisas que nós lemos não estão num caminho de perfeição diante do Senhor? Estão num caminho de perfeição. Agora, se eu estou andando em amor, todas essas coisas vão começar a fluir da minha vida de uma maneira muito fácil, muito natural, se é que nós podemos chamar assim. Então, acima de todas as coisas, deve estar o amor. Então, nós devemos amar em todo o tempo, expressar aquele amor ágape, aquele amor que veio e foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Outra coisa que diz lá é que eu devo usar a paz de Cristo para julgar como deve estar a minha mente e o meu coração. Deixa eu ver se eu consigo explicar para você, se você consegue entender. Seja a paz de Deus o árbitro no vosso coração. Que tipo de julgamento? Um árbitro é um juiz. Que tipo de julgamento essa paz pode fazer para nós? É mostrar para nós que nós podemos estar tranquilos por dentro, tanto na mente, com a mente guardada e com o coração guardado. Deixa eu ler um texto na palavra que vai também mostrar isso de uma maneira bem explicativa para nós. Filipenses, abra lá a sua Bíblia, Filipenses 4. Filipenses 4, vamos ler o 6 em diante. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Vamos parar um pouquinho nesse aqui, a gente já leu o outro. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, uma pessoa que está ansiosa, ela perdeu a paz. Então o Senhor está dizendo, já está errado a coisa aí, Então não andem ansiosos. Antes de andar ansioso, deixa Deus saber sobre o que está te causando isso. O que é que está tirando a sua paz? Deixa Deus saber a respeito disso. Ore a Deus, está dizendo aqui. Fale com Ele a respeito desse assunto. Aí vai acontecer algo em você, quando você realmente colocar essas coisas para o Senhor resolver. Vai acontecer isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que vai acontecer? O seu coração e a sua mente vão estar guardadas em Deus. Acabou. Quando a minha mente está guardada em Deus, em Cristo, quando o meu coração está guardado nele, as coisas que estão acontecendo ao meu redor não podem roubar a minha paz. Se estão roubando, é porque eu estou andando em ansiedade. As coisas estão me deixando sem paz nessa terra. Então, se o momento da sua vida agora é que você está sem paz por alguma situação, então faça o que a Bíblia está dizendo. Seja conhecida de Deus essas coisas. Fale para Deus. Mas Deus sabe tudo, pastor. Mas as regras do reino de Deus funcionam assim. Mesmo Deus sabendo, eu tenho que dizer para Ele. É assim, Ele fez para funcionar desse jeito. Então não quebre as regras. Ande segundo as regras de Deus. Ele está dizendo, ore. Fale para mim aquilo que está te deixando ansioso. Fale para mim aquilo que está tirando a sua paz. E deixe comigo para que eu possa resolver. É isso que Deus está dizendo. E aí vai acontecer algo em você. Uma paz que vai guardar a sua mente e o seu coração. É isso que é arbitrar. É isso que é a paz de Deus. É ser árbitro entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. E te guardar em Deus. Então, é essa maneira que Deus fez para que nós estivéssemos guardados no meio de tanta confusão, no meio de tanta coisa que está roubando a paz de todo mundo. O cristão pode andar em paz, pode ter a mente e o coração tranquilos, sem estar passando por tudo que está acontecendo aí. É difícil? É. É fácil andar nessa maneira que está aqui na Bíblia? Não, não é fácil, mas é possível.
Por quê? Se Deus disse que pode, é porque pode. Então isso aí eu não vou discutir nunca. Agora eu não digo para você que é fácil, mas é possível. Então devemos pegar esses textos bíblicos e meditar de dia e de noite até que essa palavra, declarar essa palavra, fazer o que a palavra está dizendo para fazer, até que essa paz que excede ou passa por cima de tudo que está acontecendo, esteja no nosso coração e na nossa mente, e é como se nós estivéssemos lá com o Senhor, sentado à destra de Deus, olhando tudo de cima, crendo neles que tudo vai dar certo, que eles vão resolver esse problema. Amém? Então, uma dessas coisas que nós precisamos nesses dias é paz. Diga assim, eu vou viver a paz de Deus. Pode falar. Isso é bom demais. Outra coisa que diz ali é que nós devemos, eu vou até abrir para ler para você, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ou conhecer profundamente a palavra de Deus. É isso que está dizendo ali. Eu tenho que conhecer profundamente a palavra de Deus. Para quê, meus irmãos? Para ensinarmos uns aos outros. Alguém tem que conhecer a palavra de Deus para ensinar aqueles que estão chegando. E você que tem o conhecimento da palavra de Deus, você precisa começar a ensinar as outras pessoas. Lá em 2 Timóteo fala sobre isso. Nós não vamos ler porque o tempo já está acabando, mas lá em 2 Timóteo 2,15 diz isso. Que nós devemos manejar bem a palavra da verdade, manejar bem a palavra de Deus, ou significa ter muito conhecimento dessa palavra para podermos estar ensinando uns aos outros. Outra coisa que diz lá é para que nós possamos dar e receber conselhos sábios. Por que conselho, meus irmãos? O mundo está cheio de conselho. Se você for pedir, qualquer um te dá conselho. É que eu lembro de jogo de futebol. Quando começa a Copa do Mundo, todo mundo vira técnico. Não é assim? Não? Mas os técnicos de verdade são outros. São aqueles que sabem o que estão fazendo. Então, conselho tem para todo lado. Se você pedir conselho para qualquer pessoa sobre qualquer assunto, ele vai te dar. Agora, não quer dizer que aquele conselho é sábio. O conselho sábio é daquele que conhece a palavra. Então, nós precisamos ter profundo conhecimento da palavra de Deus para nos aconselharmos mutuamente. Inclusive, tem um texto aqui em 1 Coríntios, esse eu quero ler. 1 Coríntios 2. Vamos ler do 6 ao 8. 2, do 6 ao 8. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Está dizendo assim, nós precisamos expor sabedoria para você e receber sabedoria entre experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, desse mundo. Ele está dizendo, não é sabedoria do mundo, é sabedoria de Deus. Nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste mundo conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Olha que interessante, está falando de uma sabedoria vinda através do conhecimento da palavra de Deus, que vai nos capacitar a dar bons conselhos e também a receber bons conselhos vindo da parte do Senhor. Mais uma coisa que diz lá é que nós devemos louvar a Deus, não só com os cânticos e salmos inteligíveis, mas também com cânticos espirituais. Ele está dizendo que nós devemos louvar a Deus com a nossa mente. Os crentes têm essa virtude de louvar a Deus com a mente e com o espírito. Ser gratos de coração, isso aí não precisava nem falar, né? Que crente não é grato a Deus por tudo que foi feito na sua vida? E por fim ele diz lá que as nossas palavras e ações, né, tanto para o reino quanto para a vida cotidiana,
seja feita em nome do Senhor Jesus. Irmãos, isso aqui não é como algumas pessoas pensam. Tudo que eu vou fazer, eu falo, eu vou fazer isso em nome de Jesus, eu vou fazer aquilo em nome de Jesus. Não, irmão, não é isso que está dizendo lá. O que está dizendo é que tudo que eu for falar e tudo que eu fizer nessa terra, eu tenho que ser crente de verdade, porque eu faço essas coisas em nome de Jesus. Eu sou um representante de Jesus. É crente 24 horas por dia. Se você estiver aí e puder repetir isso, por favor, repita. Diga assim, eu sou crente 24 horas por dia, não só nos dias que eu estou na igreja. Então, fazer tudo que você fala tem peso como crente, é em nome de Jesus. Tudo que você faz tem peso porque você é crente, em nome de Jesus. Tudo que você falar e fizer, quem está ouvindo está relacionando com Cristo. Então faça e fale tudo aquilo que tem que ser falado e feito de uma maneira que engrandeça a Deus. Como se você estivesse naquele momento pensando, eu estou aqui representando a Cristo, é em nome de Jesus Cristo que eu estou fazendo isso. É em nome de Jesus Cristo que eu estou falando aquilo. Então, irmãos, são essas coisas que eu queria passar para você hoje, porque são tempos em que o mundo precisa que nós estejamos expressando essas coisas. Isso não pode ficar, meus irmãos, só na palavra, só na pregação. Isso tem que ser expressado de verdade pelas nossas vidas, cada um de nós expressando essas coisas, meus irmãos. Porque o mundo precisa. E nós precisamos, porque se essa é a nossa função e nós não estamos fazendo, é como uma máquina que está parada, jogada no canto, que poderia estar produzindo, mas está no canto empoeirando. Tem muito crente aí no canto empoeirando, meu irmão, ajuntando teia de aranha, ferrugem. Sabe, você não foi feito para isso. Você foi feito para expressar Deus aqui nessa terra. Todas essas virtudes. E a última coisa que falou lá, e eu quero até orar nesse momento junto com você, é que nós devemos ser gratos a Deus por Jesus Cristo. A última coisa que nós lemos do texto, fala que deve haver gratidão em nosso coração, porque Ele enviou Jesus Cristo para fazer todas essas coisas por nós. Então, eu queria que você que está aí na sua casa até ficasse de pé nesse momento, porque é um momento que nós vamos agradecer ao nosso Senhor. Você que está aí, você vai levantar a sua mão e vai dizer assim, obrigado, Senhor Deus, por ter enviado Jesus Cristo para fazer todas essas coisas por mim. E agora, eu posso fazer, porque Cristo habita em mim. Porque a natureza de Cristo é a minha natureza. Porque aquele que Cristo é, eu também sou nessa terra. E eu posso fazer todas essas coisas em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar pelos enfermos, meus irmãos, e vamos orar pelo país, para que o Senhor esteja entrando com a sua mão curadora, tanto na vida dos enfermos, quanto sobre essa terra. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, por cada um dos enfermos que estão nas suas casas. Você que tem condição, está enfermo, coloque a mão aí no lugar onde está a tua enfermidade e comece a orar agora. Diga assim, em nome de Jesus, eu recebo agora a minha cruz, que foi conquistada na cruz do Calvário. Então receba a sua cura onde você estiver. Oramos também, ó Senhor, para que o Senhor esteja entrando com ação sobre essa terra chamada Brasil. Senhor, em nome de Jesus, age de uma maneira poderosa, Senhor, sobre as autoridades e, Senhor, sobre os governantes. Senhor, aqueles que precisam ser exaltados, sejam exaltados, ó Senhor. E aqueles que precisam cair, ó Senhor, que caiam, porque o Senhor faz levantar quem o Senhor quer e faz cair quem o Senhor quer. Porque, Senhor, a tua palavra diz que a cabeça do rei inclina para onde o Senhor quiser. Então, eles estão
debaixo do teu controle. Faça, Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, faça aquilo que está no seu coração para essa terra, em o nome do Senhor Jesus. Ouve, Senhor, as orações dos teus justos que estão aqui nessa terra. Ouve, Senhor, o clamor da tua igreja, Senhor, nesse momento aqui nessa terra. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em o nome do Senhor Jesus, por toda a ação que o Senhor fez sobre a vida dos enfermos e por toda a ação que o Senhor fez sobre essa terra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sejam praticantes dessa palavra, expressem a natureza de Deus que está em você para o mundo, e você vai ver que a vida vai ter um novo sentido, vai ganhar um novo sabor para você. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Chamar o pastor Eduardo, amém? Vai estar dando continuidade aí. Boa noite, amados. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí em casa? Eu creio que, como cristão, recebendo essa palavra, desfrutando de tempos bons. Porque a palavra do Senhor, ela vem sempre para nos animar, né? E nós vamos continuar. Então, amados, eu gostaria de compartilhar algo que com vocês a respeito de 3 textos que estão na Bíblia. Em Gênesis 8:22 está escrito assim, ó: enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita. Então, amados, a palavra de Deus já está nos ensinando aqui a respeito do seguinte: enquanto houver terra, a terra acabou? Porque se acabou, não me avisaram, porque eu ainda estou aqui. Mas, veja bem, em Eclesiastes 11:6, está assim, ó: semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, se ambas igualmente serão boas. Então, amados, veja bem, olha quanta palavra só falando a respeito de semente. 2 Coríntios 9:6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, amados, a palavra de Deus está falando para você fazer o quê? Semear. Amados, tempos difíceis, está difícil, é tempo de semear mais. Por quê? Porque só Deus pode mudar a sua situação, a minha situação. Só Deus pode te fazer prosperar num momento muito difícil. Uma vez, um dos filhos do Senhor falou para o Senhor assim, que ele iria sair de uma terra, e Deus falou para ele: plante nessa terra. Mas a terra era seca. E disse que ele obedeceu ao Senhor. E naquele ano mesmo, ele colheu a 100 por 1. Ei, a multiplicação vem de Deus. A multiplicação, ela não vem da mão de homens. Não adianta você entregar o seu dízimo para o pastor da igreja. Não adianta você entregar. Você entrega o seu dízimo é para Deus. Porque é Ele que tem o poder de multiplicar. Então, mantenha-se fiel. Mantenha-se praticante da palavra. Sabe por quê? Porque Deus pode fazer você prosperar. Se você quer prosperar, se você quer experimentar todas essas manifestações de Deus, eu só te aconselho, pratique. Agora, se você não gosta, se você quer viver uma vida minguada, sofrida, porque você acha que prosperidade não é bom, então, amados, não pratique a palavra. Mas se você quer experimentar tudo que Deus tem para a sua vida,
Coloque em prática que você vai ver resultado. Deus não é homem para mentir. Amém? E amados, você pode fazer a sua transferência, você pode fazer seu Pix. Está aqui embaixo para você poder, o número da conta, o número do Pix, você pode estar fazendo e você pode estar experimentando cada dia mais da bondade e da fidelidade do Senhor. Amém? E uma boa noite para vocês. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Pois sobre minha alma promessa, prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre minha alma promessa, prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Aleluia! Nós somos abençoados. E eu quero dizer para você que você continue conectado, porque nós temos os nossos recados a seguir, que você fique atento. E no mais, siga praticando essa palavra em nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz. Fiquem ligados agora aos avisos para a próxima semana. Continuaremos durante a semana com os nossos cultos de terça e quinta-feira, no formato online, às 20 horas. E você poderá se conectar e participar através do YouTube ou Facebook, como preferir. Só não deixe de receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora, preste bem atenção nesta novidade. Na nossa igreja, haverá plantão de atendimento durante o dia. Isso mesmo, de acordo com o novo decreto municipal, podemos fazer atendimento presencial e individual, desde que seja agendado com antecedência, para evitar aglomerações. Então, se você deseja uma oração ou um aconselhamento, por exemplo, entre em contato através do WhatsApp do Pastor Rubens e agende o seu horário. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, sua família, sua semana, e estejam orando conosco no mesmo espírito da fé, para que tudo volte à sua normalidade. Juntos somos mais fortes.